Paz e graça, querido internauta, saudar-lhe pela doce paz do nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, Deus ilumine os teus caminhos. Você que tem me seguido, Deus te dê a graça e continue acompanhando os meus vídeos. Você que é a primeira vez, subscreva-se, porque todos os dias aqui temos uma palavra super abençoada de reflexão, fé e motivação em nome de Jesus. E hoje teremos o tema prometido, a tentação de Jesus. Espero que fiques até o final do vídeo, porque Deus está falando aqui poderosamente conosco. E encontramos em Mateus capítulo 4 sobre a tentação de Jesus, na qual a palavra diz que o Espírito Santo, quando Jesus termina de batizar, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado. Isso poderá nos fazer entender, irmãos, que por muito tempo, desde o crescimento de Jesus, sabemos todos nós que Satanás lutava bastante para poder destruir ao menino Jesus. Usou Herodes para matar todos os meninos e não conseguiu. Então, aqui Satanás ainda buscando oportunidades diante de Deus para tentar a Jesus. Aleluia. A palavra diz que o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado, para provar a Satanás de que esse é meu filho amado. E isso foi a mesma coisa que aconteceu com Jó. Muitas das vezes Satanás foi lá e Deus acabou permitindo. Mas o que me alegra na permissão de Deus é que 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13, diz que não sobreveio sobre vós senão uma tentação humana. E em toda tentação, Deus, Ele permite sabendo que poderão suportar. E Ele traz o escape. Deus não permite que Satanás nos tente em alguma coisa se nós não temos como suportar e passar aquela situação em nome de Jesus. Então, aqui Jesus, Ele está diante de uma grande batalha espiritual, e a palavra diz que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, mas até então Satanás ainda não havia tido oportunidade para poder começar a arruinar a vida de Jesus. E 1 de Pedro capítulo de número 5 versículo 8 diz que estejam alertas e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda sempre em derredor buscando uma oportunidade para que possa vos arruinar. Aleluia. Então aqui Satanás estava ainda buscando uma oportunidade, e a palavra poderá nos afirmar que quando Jesus termina de jejuar, ele teve fome. Aleluia. Agora é a primeira necessidade carnal de Jesus. E aqui a palavra diz que Satanás chega até Jesus e diz, aleluia, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Satanás sabia muito bem que o Filho de Deus carregava a autoridade, porque além de ser homem, era também Deus, então tinha o poder para realizar todas as coisas. E ele diz a Jesus que se tu és verdadeiramente filho, manda com que essas pedras. Ele não disse que ora a teu pai, não disse que peça, diz que manda, ordena, faça a tua vontade agora para que essas pedras se transformem em pão. E a palavra, ela vai nos falar no versículo, no capítulo de João, capítulo 6, versículo de número 38, que Jesus desceu do céu, mas não para fazer a vontade dele, para fazer a vontade do Pai. Então significa que se Jesus aceitasse fazer o que Satanás já estava dizendo, não estaria a fazer a vontade do Pai, mas sim fazer a vontade dele, e estaria contra aquilo que é a missão na qual Deus havia o enviado. Porque Jesus não estava para provar a Satanás nada, mas estava sim para provar ao mundo que existe uma salvação e derrotar os planos de Satanás por completo. Então agora percebemos que que Satanás, aliás, tenta criar dúvida em Jesus através da sua abordagem, e foi a mesma coisa que ele fez para com Eva. Quando chegou diante de Eva, disse para Eva assim, é verdade que se comerem dessa árvore vocês irão morrer? E Eva disse sim, se comermos e tocarmos iremos morrer. E ele diz que certamente não morrereis. Ele traz uma certeza. E entenda que ele diz que se tu és o filho, manda que transforme, porque se tu fores o filho de verdade e tu mandares, as pedras irão se transformar. E Jesus mais uma vez diz que o homem não viverá somente do pão, mas de toda a palavra
que aqui existe uma grande lição, que todas as pessoas que tentaram fazer a sua própria vontade acabaram se arruinando. Aleluia. Eva, por ter feito a vontade dela e não aquilo que Deus havia ordenado, acabou comendo do fruto e entrou o pecado. Esaú, por ter vendido a sua primogenitura, aleluia, acabou pecando contra Deus, e a palavra diz que ele buscou arrependimento e não achou. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 11. E a palavra também nos fala da mulher de Ló, que tendo a mulher de Ló ter desobedecido a voz dos anjos de Deus e ter olhado para trás, ela perdeu, transformou-se na estátua de sal. Encontramos também a questão do povo de Israel, quando eles pediram que Deus deixasse cair a carne, e eles correram para comer a carne sem a ordenança de Deus até então, e a palavra diz que todos eles morreram. Encontramos Geazi, porque Eliseu havia dito que não leva das riquezas, e ele correu, pegou as riquezas, fez a sua própria vontade. E o que acontece? A lepra que estava na vida de Naamã foi sobre a vida dele. Ananias e Safira também foi a mesma coisa, irmãos. Eles haviam prometido aos homens de Deus, diante da presença de Deus, que venderam as suas propriedades e dariam dinheiro, mas quando venderam, procuraram satisfazer primeiro as suas vontades, e por consequência todos morreram. Mas Jesus, ele havia dito, aleluia, que eu desci do céu, mas não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Na primeira tentação, a vitória de Jesus foi a palavra e ter demonstrado a Satanás que não estou aqui para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E encontramos que Satanás não desiste até então dos seus planos, e agora ele diz para Jesus, a palavra diz que ele levou a Jesus Cristo até o mais alto do templo de Jerusalém, e ele agora diz que se tu és o Filho de Deus, lança-te para baixo, porque está escrito. Veja, ele diz que porque está escrito que se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que tu não tropeces em alguma pedra. Queridos amados irmãos, Satanás agora tenta Jesus através das Escrituras, e ele percebeu que tentando pelas necessidades carnais não teve êxito. Agora ele usa a palavra para tentar a Jesus. E ele coloca Jesus no templo de Jerusalém, mas mais alto que puder. E ele diz que lança-te agora, se tu és o filho, lança-te. Porque estava escrito em Salmos 99, aleluia, Salmos 91, me desculpa, no versículo 11 e 12, que ao Filho de Deus se daria ordem aos anjos para que o apanhassem caso ele tropeçasse, para que nunca tropeçasse. Então, se Jesus tivesse se lançado, segundo o que a Escritura havia dito, haveria de se cumprir só. Mas vocês têm que lembrar que Jesus, em João 6:38, diz que eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E agora Satanás usa das Escrituras para enganar a Jesus, para que Jesus pudesse desverter as Escrituras. Satanás, ele não usa das Escrituras, irmãos. Ele sabe muito bem o que as Escrituras elas dizem. Satanás tem conhecimento de toda a palavra, de Gênesis até Apocalipse, mais que eu e você. Mas o que acontece? Ele usa das Escrituras para contrariar a verdade. Quantas as pessoas hoje estão na igreja, mas mesmo assim ainda vão aos curandeiros e elas não acreditam que está errado? Quantas as pessoas, aleluia, ainda usam das Escrituras para defender os seus pecados? Quantos os pastores vivem ensinando as suas ovelhas coisas pecaminosas usando as Escrituras? Por quê? Porque o espírito do diabo está lá. É por isso que muitas das vezes, quando nós queremos fazer uma coisa errada, nós sabemos que aquilo está errado, porque já temos a verdade na mente, mas convencemos a nossa mente de que o que vamos fazer não está errado. Sabe por quê? Porque o diabo sempre está lá para te fazer perceber que o que você sabe das Escrituras não é a verdade. Aleluia. E ele diz que lança-te, mas Jesus ele responde para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus tinha o conhecimento das Escrituras, e mais uma vez ele usa a palavra para mostrar a Satanás que eu não estou aqui para tentar o Senhor meu Deus. Então, querido irmão, tenha muita vigilância com que as pessoas venham falar a ti através das Escrituras. Tenha domínio das Escrituras. Estude a Bíblia
Bíblia, estude, procure entender a palavra de Deus, senão você será enganado. E nesses últimos dias temos visto muitas pessoas que usam da Bíblia Sagrada para enganar a muitos, e as pessoas vivem no pecado dia após dia, as pessoas vivem na iniquidade, as pessoas ficam presas ao pecado. E elas nunca conseguem sair. Por quê? Porque usam das escrituras para enganar a elas. E muitas das vezes usam a palavra o que tem. O que tem fazer aquilo? O que tem praticar isso? O que tem? Porque essa parte da escritura está antiga. E se você for perceber, hoje as pessoas já não andam mais em conformidade à palavra, porque alguns alegam que quando Jesus veio, aboliu o Velho Testamento. É mentira, irmãos. A palavra de Deus deve ser ela observada desde o Velho e o Novo Testamento. E encontramos muitas doutrinas que foram criadas pelos homens que estão contrariando aquilo que é a palavra de Deus. Vigia, irmão. Vigia. Aleluia, porque poderão vir com as escrituras para enganar a você. E encontramos a última tentação, na qual Satanás leva a Jesus até a cidade de Jerusalém. E lhe mostra toda a beleza, toda a glória que havia em Jerusalém, os prédios, as riquezas. E agora Satanás diz a Jesus: se tu se prostrares diante de mim, te darei tudo isso, porque tudo isso é meu. Você lembra que Jesus diz que o príncipe deste mundo, Satanás é o príncipe deste mundo, Satanás é o dono de tudo quanto nós podemos ver aqui, porque este mundo já está sobre o pecado, não é mais do nosso Senhor Deus. Por isso é que nós aqui estamos como estrangeiros. Então Satanás, ele agora decide enganar a Jesus. Diz que se tu se prostrares e me adorares, eu irei te dar tudo quanto você está a ver. E encontramos essa tentação está baseada na tentação de acordo com as concupiscências dos olhos, com o desejo dos olhos, a maldade dos olhos. E quanto tem vendido a verdade nesses momentos por conta das riquezas. Encontramos muita gente que tem adorado deuses por conta das riquezas, muita gente que até tem sacrificado ministérios por conta de fama, por conta de poderes e glória, e tem se curvado aos pés de Satanás. Mas sabe o que Provérbios 23, versículo 23 diz? Diz que compre a verdade e não a venda, a disciplina, a sabedoria e a prudência. Irmãos, não vamos abrir a mão da nossa intimidade por querermos nos prostrar diante do diabo por conta deste mundo. Tudo que está neste mundo é passageiro, irá passar, irá perecer. Então não vamos trocar a nossa intimidade por conta dessas coisas. E hoje podemos perceber quantas as pessoas já não conseguem mais ir à casa de Deus, quantas as pessoas já não oram porque decidiram abrir a mão da sua intimidade por conta de uma oportunidade de emprego que lhes renderia muito dinheiro, e até então tem lhes ocupado tanto que perderam até de observar os princípios da Bíblia Sagrada. Quantas as pessoas que têm se empenhado em prosperar na vida e por conta desse empenho da prosperidade acabam de alguma forma já não ter mais tempo de buscar a Deus. Esse é o tempo de você refletir. Será que essa tua busca da prosperidade, essa tua busca de ser alguém na vida não está de alguma forma quebrando certos princípios da Bíblia Sagrada, certos princípios da intimidade com Deus? Reflita, meu irmão, estamos numa batalha espiritual. O mesmo diabo que esteve tentando a Jesus é o mesmo diabo que está nos tentando dia após dia. E se Jesus tivesse caído na tentação de Satanás, o plano da salvação teria vazado, irmão, e nós não alcançaríamos mais a salvação. Mas Jesus venceu. O que fez Jesus vencer é que Jesus sempre usava a palavra para mostrar a Satanás que a palavra é mais certa e é a melhor arma. E Efésios capítulo 6, 17 diz que a espada do Espírito é a palavra. Tenha o domínio das Escrituras para que quando as pessoas vierem, quando Satanás enviar os seus filhos, você não seja de alguma forma enganado. O que faz com que muita gente seja levado por vento de muitas doutrinas é porque muitos de nós não temos o tempo de estudar a Bíblia, de examinar as Escrituras, de ter o conhecimento da Bíblia, de ter em decoro os versículos da Bíblia. É por isso que é muito fácil nos enganarmos. Espero que este vídeo tenha te advertido de alguma forma e tenha te feito entender sobre o poder que Satanás carrega e o desejo no qual ele tem em destruir a humanidade. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Jesus. Amém.